eu não comentei, mas vamos pensar, se aqui fosse uma raiz múltipla, o que você faria? Acho que é importante a gente destacar esse caso também. Se aqui fosse um x menos alfa1 ao quadrado, como é que fica? É esse cara sobre x menos alfa1, uma outra constante sobre x menos alfa1 ao quadrado e esse aqui. Então, a partir dessas você consegue inferir quem são as outras, tá? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, vamos calcular a primitiva de x² mais 2x mais 1 sobre x³ menos x² menos 2x. Tá? Então vamos lá. Eu consigo aplicar a teoria nesse caso aí? O grau do de cima é maior que o grau do de baixo. Divide um pelo outro, tá certo? E como é que a gente divide então? x² mais 2x mais 1 dividir por x³ menos x² menos 2x. Como é que faz essa conta? X, aí eu vou subtrair, vai ficar x² menos x³ menos 2x². Né? Quanto que vai dar isso? x² cancela, eu vou ficar com x3 mais 2x² mais 2x mais 1. Tá certo? Tem alguma coisa para fazer ainda? Dá, né? O grau é igual, então eu consigo dividir. Você repete esse processo, todo mundo sabe fazer essa conta, né? Tá bom. Então eu vou repetir o processo até o grau do que está aqui ficar menor do que o do divisor, né? Então no caso aqui eu preciso de 1. Então vai ficar x² menos x² menos 2x. Desculpa ficar meio apertadinho aqui. O x³ cancelou, eu vou ter 3x² mais 4x mais 1, tá certo? O que isso quer dizer concretamente? Como é que é aquela coisa? Quando você divide, dividendo é quociente vezes o divisor mais o resto. Tá claro? Então a gente consegue escrever x² mais 2x mais 1 como sendo x mais 1 vezes x³ menos x² menos 2x mais o resto. 3x², vou pôr entre parênteses assim para enfatizar, mais 4x mais 1. Tá certo? Errei conta? Não? Tá, isso quer dizer o quê? Se eu dividir tudo por x² menos x² menos 2x, o que vai dar? Você percebe como é que fica a coisa? Eu reduzo esse caso à situação que está enunciada no teorema anterior, né? A primitiva desse quociente, que é um grau maior por um grau menor, vai ser a primitiva do quê? Quando eu fizer essa conta, esse cara vai cancelar com esse. Tá claro? Então sobra a primitiva de um polinômio mais a primitiva de um cara que é um quociente, o de cima com grau menor que o de baixo. E aí, para essa parcela aqui, eu aplico a técnica. Tá bom? Então, no final das contas, calcular a primitiva de x² mais 2x mais 1 sobre x3 menos x² menos 2x é a mesma coisa que calcular a primitiva de x mais 1 mais... Bom, vamos pôr junto aqui. 3x2 mais 4x mais 1 sobre x³ menos x² menos 2x. 2x. Tá? Tem duas coisas para calcular aqui. Essa aqui a primitiva é fácil? Quanto que é uma primitiva de x mais 1? x² sobre 2 mais x. Então fica x² sobre 2 mais x mais a primitiva desse cara aqui. E esse sim é um sujeito que a gente vai usar a técnica que acabamos de ver. Tá bom? Tem um polinômio de grau 3 embaixo, o que a gente sabe?
Todo polinômio de grau 3 tem pelo menos uma raiz real. Então a gente consegue achar uma raiz real, nesse caso está muito transparente, né? Esse polinômio vale zero no x igual a zero, então zero é uma raiz dele, eu consigo fatorar. Tá? Então, para calcular aquele termo que está indicado com asterisco, o que a gente faz? Vamos tentar fatorar o denominador, né? Então, o denominador ali, como é que é? X ao cubo menos x quadrado menos 2x. Eu consigo escrever isso como x ao quadrado menos x menos 2. X ao quadrado menos x menos 2 tem raízes? 2 e menos 1? Se as raízes são 2 e menos 1, então eu consigo escrever como isso. Tá bem? Então, o denominador é um produto de fatores lineares distintos. É o primeiro caso aqui. Então, em vista disso, a gente sabe que aquele polinômio que está lá, 3x² mais 4x mais 1 sobre x ao cubo menos x² menos 2x é igual a alguma constante sobre x mais alguma constante sobre x menos 2 mais outra constante sobre x menos 1. Tá? No que consiste terminar o exercício agora? Descobrir quem são A, B e C. Tá? E como é que você descobre quem são A, B e C? Tirar um mínimo aqui, o que vai te dar? Né? São 3 polinômios lineares distintos, então o MDC entre eles é 1, portanto o MMC é só o produto deles mesmo. E aí o que vai ficar aqui? Aqui mais 1, obrigado. Aqui também, ótimo. Então como é que vai ficar? Na hora que você faz a divisão, como eu te disse, é igual com números, né? Então vai ficar A vezes x menos 2, x mais 1, mais B vezes x, x mais 1, mais C vezes x, x menos 2. Então eu vou ter essa igualdade, tá bem? Como os denominadores são iguais, quem que são iguais? Os numeradores. E quando que os numeradores vão ser iguais? Quando o coeficiente quadrático desse lado for igual ao coeficiente quadrático desse, o linear de lá igual ao linear de cá, o constante igual ao constante. Isso vai me produzir um sisteminha com 3 equações e 3 variáveis que são A, B e C. Quais são essas variáveis? Desculpa, quais são essas equações? Três, que é o coeficiente quadrático. Desse lado aqui, quem é o coeficiente quadrático? A mais B mais C. Tá? Quem é o coeficiente linear do lado esquerdo? 4. Quem é o coeficiente linear do lado direito? Eu vou ter 2A, menos 2A vezes x, mais A. Menos 2A mais A, menos A. Quem que é o coeficiente linear aqui? B. E no outro não tem. Não tem nenhum termo linear na terceira parcela. Termo constante. Do lado esquerdo é 1. E desse lado aqui a gente vai ter menos 2A. Tá certo? Aqui não tem. E aqui também não tem. Tem alguma coisa que cancela? Diga. Não, na segunda equação não tem menos 2C? Menos 2C, perfeito. Aqui, né? Joia, obrigado. Tá aí, um sistema com 3 equações, 3 incógnitas. O que a gente sabe da teoria? Isso é garantido para a gente que esse sistema é sempre possível determinado. Como é que você resolve? Resolve resolvendo, né? Nesse caso aqui, o A vai ser igual a menos meio da última equação. Se o A é igual a menos meio, a gente vai ficar com um sisteminha 2 por 2, que é o quê? B mais C igual a 3 mais meio, 7 meios. E B menos 2C igual a 4 menos meio. Né? Tem um menos aqui com esse menos mais. 4 menos meio dá 7 meios também. Se eu não errei nenhuma conta, é isso. Quem é o valor de B, por exemplo? Como é que você descobre o valor de B? Multiplica essa de cima por 2 e soma na de baixo. Né?
Se fizer isso, você vai ficar com 3b igual a 7 mais 7 meios. Então, isso vai te dar b igual a 7 mais 7 meios, 21 meios. E c é menos 14 meios. Se eu não errei nenhuma conta, é isso aí, tá bom? Diga. Ajudaria se eu percebesse que o menos 1 também é raiz de 5? Eu poderia dividir os dois antes de lançar? Ótimo. Você percebeu isso, que é uma particularidade desse caso, né? Menos 1 é uma raiz do numerador aqui. Tá claro para todo mundo? O que isso me permite fazer? Escrever esse cara como alguma coisa, 3 vezes alguma coisa, vezes x mais 1. Eu já poderia cortar o x mais 1 aqui, né? Tá certo? Esse cara tem um fator x mais 1, aqui tem outro, eu corto, eu ficaria com um polinômio de grau 1 dividido por um de grau 2 e assumir isso aqui. Tá? Ia ficar um sisteminha 2 por 2, que nesse caso funcionaria, você pode fazer mesmo. E se perceber, não é que pode, deve. Tá? Mas é uma casualidade desse exemplo. Sabemos os valores de A, B e C. Supondo, com a hipótese muito forte de que eu não tenha errado nenhuma conta, a gente consegue resolver tudo, né? E é 3b igual a 21 sobre 2. Ah, tá bom. Então aqui é 6, né? E aí o C fica quanto? É 7 meios menos 21 sextos. Menos 7 meios? É, né? 7 meios. Simplificando, tá bom. Vamos fazendo... Ah, C é 0. É surpresa, é isso? É surpresa que o C é igual a 0? Não, porque pela conta que ela observou, o x menos x mais 1 cancela, esse cara aqui desaparece. Perfeito. Tá bom? Então temos todos os valores. E aí, portanto, aquele sujeito ali, o asterisco, né? Esse cara aqui a gente consegue calcular explicitamente. Tá? Então, aquela primitiva vai ser igual ao que, na verdade? O A é menos meio, então vai ser a primitiva de menos 1 sobre 2x, mais, quanto vale B? 21 sextos. Vou escrever assim, x menos 2, dx. Sabemos calcular a primitiva de cada uma dessas parcelas aqui? Menos meio é uma constante que pula fora, então isso aqui vai ficar menos meio ln do módulo de x, mais 21 sextos ln do módulo de x menos 2, mais a constante de integração. Tá? Portanto, quem é a primitiva dessa função racional? x² mais 2x mais 1 sobre x³ menos x² menos 2x dx é x² sobre 2 mais x menos meio do ln do módulo de x mais 21 sextos. Tá bom? Como é que eu faço para saber se eu acertei? Deriva esse sujeito e vê se dá isso aqui. Vai dar. Tá bom? Ótimo. Vamos ver mais um exemplo que tem alguma fatoração com raiz múltipla, né? Isso. Claro, ficou alguma dúvida nisso aqui? Diga. Eu não sei se eu perdi a passagem, enfim. Ali, se C é igual a 0, B mais C é igual a 7 sobre 2. E B menos 2C é igual a 7 sobre 2, B não seria 7 sobre 2 também? E 21... Tá certo, 21 sextos é 7 sobre 2, né? A gente só não simplificou. Divide por 3 em cima e embaixo. E aí você podia fazer isso aqui também o tempo todo, né? Só não simplificamos a fração, tá bom? Mas é a mesma coisa. Alguma outra dúvida? Você percebe, conceitualmente é simples. O que é trabalhoso? Eventualmente escrever o sistema, resolver, etc, etc. Vamos fazer um exemplo
mais um exemplo, um de cada caso que a gente viu, para ver como é que fica, né? Vamos pegar primitiva, então, de 2x mais 1 sobre x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1 dx, tá? Essa aqui eu já fiz com o numerador com grau menor, porque se fosse um grau maior, se aqui fosse 3 ou mais, faz a divisão, tá? Então, fazer a divisão de polinômios é uma coisa que a gente vai deixar de lado nos exemplos. Num caso concreto, se você precisar, você faz. Tá bom? Então, qual que é a estratégia geral? A gente precisa fatorar o denominador, tá certo? E quando você fatora o denominador, uma boa coisa é conhecer raízes. Eu sei que pelo menos uma raiz real tem. Você consegue achar uma raiz real desse polinômio, do denominador? Por vários motivos, você pode concluir que o número 1 é uma raiz, né? Por exemplo, porque a soma dos coeficientes é 0, ou porque todas as possíveis raízes racionais são 1 ou menos 1, e aí você testa e descobre que o 1 é uma raiz também, etc. Então, x ao cubo menos x quadrado menos x mais 1, eu vou conseguir escrever como x menos 1 vezes alguma outra coisa, de grau 2. Tá? Como é que eu faço para descobrir quem é essa outra coisa? Divide esse polinômio por esse, no caso geral. Tá bom? Vai sobrar um polinômio de grau 2. Esse de grau 2 você descobre as raízes via Bhaskara. Tá clara a ideia? Se eu quiser saber se o 1 é raiz dupla ou não, se eu quiser saber se o 1 é uma raiz dupla ou não, o que eu posso fazer? Qual que era um critério para saber se uma raiz era dupla num polinômio? Ele tem que ser raiz do polinômio e da derivada, tá certo? Quem que é a derivada desse cara? 3x² menos 2x menos 1. O que você conclui? 3x² menos 2x menos 1, 1 é raiz de novo. Então eu já sei que 1 é uma raiz dupla desse polinômio. Então esse cara vai ter x menos 1 ao quadrado. E aqui vai sobrar um polinômio, um termo linear, um polinômio de grau 1. Que é quem? A outra raiz. Como é que eu faço para descobrir a outra raiz? Aí você divide esse por esse, vai dar um polinômio de grau 1 com o resto 0. E é menos 1 a outra raiz. Tá bem? Por inspeção você pode fazer isso. Então esse cara a gente escreve desse jeito, tudo bem? O que a teoria diz pra gente, então? Se isso se fatora dessa maneira, é certeza que 2x mais 1 sobre x3 menos x² menos x mais 1, eu vou conseguir escrever como uma constante sobre x mais 1. Esse cara é raiz dupla, como é que fica a brincadeira no caso dele? Uma constante vezes x menos 1 e uma outra constante vezes x menos 1 ao quadrado. Sobre, né? Tá bem? O que a gente faz? Ginástica para descobrir quem são os A, B e C. Como é que ficam os A, B e C? Na hora que você tira o mínimo, aqui é menos 1, tá certo? X menos 1 ao quadrado, x mais 1. Esse é o MMC, né, se você quiser pensar entre esses três polinômios. E agora como é que fica? Na hora que você dividir por lá, vai ficar A vezes x menos 1 ao quadrado, mais B vezes x² menos 1, né? Porque vai ficar x mais 1, x menos 1. Tá? E no outro, C vezes x mais 1. E aí você vai igualar o termo quadrático desse lado com o termo quadrático do lado de lá, que é 0, termo linear com termo linear, termo constante com termo constante. Vamos escrever o sistema aqui, qual é? Só para a gente ver como é que faz isso. Quem é o termo quadrático desse lado? A mais B, tá? Então, A mais B tem que ser o termo quadrático no numerador do lado esquerdo, que é 0. Termo linear aqui a gente vai ter menos 2A, aqui não tem, e aqui C. Então, menos 2A mais C é o termo linear ali, que é 2. E o termo constante desse lado é menos A, menos B mais C. Tem que ser 1, tá?
Aí você resolve esse sistema do jeito que quiser. Tá? Resolve ele, tudo bem? Como é que você pode resolver? Monta a matriz com os coeficientes, escalona até esse cara ficar identidade. Tudo que você aprendeu lá no álgebra linear. Resolve esse sistema. Achou A, B e C? Achou. Quais são os valores? Eu vou escrever eles como A, B e C. A gente não perder tempo resolvendo o sistema linear, tá bem? Descobertos esses valores, como é que fica aquela primitiva, então? Tem algum coeficiente que está incorreto ali? Aqui é A, claro. Tá? E aí você descobre os valores aí. Por exemplo, se você somar as 3 equações, fica bem fácil. Né? Se somar as 3 equações, você conclui que o C é 3 meios. E aí descobre o valor do A aqui. Sabendo o valor do A, você descobre o do B. Tá? Não vamos perder tempo com isso. Quer dizer, não é perder tempo, é que tem outras coisas que são mais importantes, isso aí eu tenho certeza que todo mundo consegue fazer. Então, uma vez que você conseguiu fazer aquela fatoração, aquela decomposição, essa primitiva, que era o que a gente queria de fato, x3 menos x² menos x mais 1 dx, é a primitiva de A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 1 ao quadrado mais C sobre x mais 1 dx. Tá? O que te dá isso? Sabemos calcular a primitiva de cada uma das parcelas? Sim. Né? Quem que é a primitiva da primeira parcela? A é uma constante, pula fora. ln do módulo de x menos 1. Quanto que é a primitiva desse cara? 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Como é que a gente escreve isso? O que eu derivo para aparecer um quadrado no denominador? Ou, dando uma dica um pouco mais forte, quanto que é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x ao quadrado, né? Toda vez que tiver alguma coisa linear ao quadrado, é nessa direção que você vai. Tá? Então, a primitiva disso é quanto? Menos b sobre x menos 1. Por que é só isso mesmo? Porque a derivada desse cara aqui é 1, nesse caso, tá? Se fosse uma coisa um pouquinho mais complicada aqui dentro, sei lá, 3x menos 7, o que você faz? U igual a 3x menos 7, du igual a 3dx e segue em frente, tá? Mais c vezes a ln do módulo de x mais 1, mais a constante, tá bom? Onde A, B e C são as soluções daquele sisteminha aqui. Claro? Agora faltou o outro caso, né? Diga. Você chamou o A, B e C de coisas diferentes aí, não é? Troquei de ordem? Pode ser, hein? O C é o que está em cima do x menos 1 quadrado, né? Ah, então vamos arrumar isso. Tá bom. Em cima do x mais 1 é A, aqui é B e aqui é C. Obrigado. Tá? Isso, e aí troca tudo aqui, né? Esse cara aqui é B, aqui é C e aqui é A. Certo? Tinha trocado a ordem dos coeficientes, bagunça tudo. Então, tá aí mais um exemplo de uma outra coisa que você tem que ter cuidado. Né? Tá bom? Joia. Faltou, então, o nosso último exemplo. Vamos dizer assim, um pouquinho longo, tá? Mas a gente faz.